Então tá, vamos lá, vamos responder uma pergunta do Flávio. O que é necessário para começar a dar aula de violão para iniciantes? Aí ele acrescenta assim, ó, creio que já tenho conhecimento básico, creio que também tenho paciência e didática. Algumas pessoas já me perguntaram se eu dou aula. Então vamos lá então, vou responder essa do Flávio. É o seguinte, pra você começar a dar aula, a primeira coisa, você precisa, para você ensinar, você tem que saber. Esse é o primeiro ponto. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser um cara fodão e saber muita coisa. Por exemplo, tem 20 anos que eu dou aula de guitarra, então eu posso pegar iniciante, avançado, intermediário, qualquer nível de... Qualquer guitarrista que queira aprender, eu vou ter condições de passar o conhecimento para essa pessoa. Mas alguém que já sabe tocar violão pode, por exemplo, ensinar o iniciante. Não tem nada de errado nisso. Entendeu? Não tem nada, ninguém que possa te proibir disso. Eu sei que falar isso abertamente num vídeo vai chocar muito guitarrista que pensa que o cara tem que ser fodão para poder ensinar. Não tem nada a ver. Muito músico pode se assustar com isso, falando, que isso, esse cara tá falando um absurdo. Não, você só precisa, se você sabe, você consegue ensinar, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Então respondendo essa pergunta, para você começar a ensinar, a primeira coisa que você tem que saber. E saber significa saber mais do que aquele aluno, só isso. Por mais bobo que possa parecer, se você já sabe tocar o violão, você pode ensinar outra pessoa a começar ali. É lógico que você não pode enganar, né? Você tem que ser sincero naquilo que você está passando. Então aquilo que você não sabe, você vai virar e vai falar, olha, isso aí eu não domino, não sei, bola para frente, mas isso aqui eu vou te atender. Uma outra coisa, o que eu poderia fazer, o que eu faria também? Você fala que algumas pessoas já te perguntaram. Como é que você falou? Peraí. Ele fala assim: algumas pessoas já me perguntaram se eu dou aula. Então o que acontece? Próxima vez que alguém te perguntar se você dá aula, você vai dizer que sim e vai dizer que você está separando um dia da semana e tal para começar. Beleza. Por quê? Porque para você começar a dar aula, você só precisa começar. Então já marca a sua primeira aula, que aí isso vai te dar uma pressão de início. Só que é o seguinte, essa pressão que vai estar na sua cabeça de ter que dar aula, isso vai acontecer só até os primeiros 5 minutos de aula. Mas eu não sei, eu não tenho nada programado. Cara, só marca a aula, é a primeira coisa. Marca a aula, tá? Então esse é um ponto. Outro ponto, tem uma coisa que você vai precisar na aula, isso aí você precisa observar. Toda aula de música, uma coisa que você vai usar muito em todas as aulas de música é o ouvido. Você tem que ter uma percepção musical mais apurada. Por quê? Porque você vai precisar tirar na hora algumas coisas. Às vezes você vai precisar tirar um solinho, às vezes você vai precisar tirar uma frasezinha, um arranjo, você vai precisar tirar um acorde, tirar uma música. Então você tem que ter uma percepção musical apurada para você conseguir dar aula. Isso aí é tipo meio que um pré-requisito, saca? Então você precisa ter isso alinhado. Se for o caso, você treina a sua percepção musical para você estar bacana na sua aula. Beleza? Outra coisa. Agora eu vou passar alguma coisa mais prática, assim, para a hora da aula. O que acontece? Música é formado com melodia, harmonia e ritmo. Então você precisa saber o básico dessas 3 coisas. Então, melodia. Você tem que saber o básico da melodia. Você tem que conseguir tocar alguns solos, você tem que conseguir tirar umas melodias de ouvido, você precisa entender um pouquinho de escala, mas é básico, não precisa ser aprofundado. Mas um pouquinho desse assunto de melodia você precisa conhecer. A harmonia é a mesma coisa, você precisa ter, no mínimo, conhecimento de tonalidades, conseguir transpor uma música de tonalidades, isso aí você vai usar muito nas aulas, então você precisa ter também. E ritmo é a mesma coisa, você tem que saber os ritmos básicos aí. Ó. Então, como eu faria para começar a dar aula? É o seguinte, a primeira coisa, divide em ritmos. Então, cara, você está dando aula de violão para iniciante, que especificamente é a pergunta do que o Flávio fez. Para dar aula de violão para iniciante, o que você vai fazer? Separa
os 3 ritmos que são os mais basicão, assim, que todo mundo conhece. Sertanejo, pop rock e MPB. E aí você divide por ritmo. Então na primeira aula você vai sacar do seu aluno qual o ritmo que ele está mais familiarizado, assim, que ele mais ouve, que ele mais gosta, saca? Às vezes você está dando aula para uma pessoa que quer tocar na igreja. Então você pega esse ritmo está muito associado ao pop. As músicas gospel está muito associado ao pop. Então você vai meio para essa linha do pop, sacou? Você vai estar dando aula para uma pessoa que ouve muito sertanejo. Então, você pode pegar essa linha do sertanejo e ir nela. Quando você separa por ritmo, e aí eu estou te dando os 3 mais basicão, os 80% das pessoas vão ouvir sertanejo, pop, rock ou MPB. Você separa por ritmo, e aí você escolhe um dos 3 ritmos para começar com o aluno. E aí é legal você conhecer o aluno para escolher, tá? Porque senão, às vezes, o aluno está sempre ouvindo sertanejo. Você traz o MPB para ele, ele não vai curtir. Beleza? Então, à medida que você vai conhecendo o aluno, na primeira aula já dá para sacar isso. Você conheceu o aluno, conheceu o gosto musical dele, você escolhe o ritmo que ele vai mais se adaptar. Aí uma vez que você escolheu o ritmo, o que você vai fazer? Você vai separar ali umas 10 musiquinhas que são as mais fáceis e as mais conhecidas, as mais basiconas dentro daquele ritmo. E aí você vai começar a trabalhar com esse aluno dentro desse repertório específico. Por exemplo, lá na Som Clube tem uma apostila de sertanejo raiz. E a gente inclusive vende essa apostila. Essa apostila tem umas 30 músicas com 3 acordes, cara. Ou seja, músicas super fáceis de tocar, super fáceis para começar e geralmente com os mesmos batidos. E é aí que está o batido. Lembra que eu falei que música é melodia, harmonia e ritmo? Quando você escolhe o estilo, você está escolhendo os ritmos principais que você vai trabalhar. Então você vai ter ali uns 2 ou 3 ritmos para começar a trabalhar com o seu aluno e só vai ficar neles. Percebe? Então, se você escolhe o sertanejo, por exemplo, você vai ficar só em 2 ou 3 ritmos ali e acabou. E isso vai facilitar muito a sua vida no início. Então, beleza. Você escolheu os 3 ritmos, um dos 3 ritmos para começar. Aí você vai bolar um cronograma da seguinte forma. Você trabalha assim, ó. A primeira aula você vai trabalhar 2 acordes. A segunda aula você vai trabalhar 3 acordes. Quarta aula você vai trabalhar 4 acordes. E aí, à medida que você vai trabalhando, terceira aula, né, 4 acordes, quarta aula, quinta acorde, 5 acordes. À medida que você for avançando nas aulas, você vai acrescentando um acorde. Depois da quinta aula, quando você tiver aí uns 5 acordes na manga, você já vai conseguir trabalhar 80% do repertório que você tem dentro daquele estilo que você escolheu. Então, você tem ali um material para você trabalhar 2, 3, 4 meses com a pessoa, para a pessoa ficar muito fera dentro daquele estilo. Então, seu aluno vai conseguir tocar com tranquilidade, com 3, 4 meses, só de você investir nesse lance de trabalhar repertório, beleza? Então, os primeiros acordes ali, você vai estudar, obviamente que você não é bobo, você vai trabalhar sempre dentro das 3 principais tonalidades, as tonalidades mais fáceis, que é o Sol, a tonalidade de Sol ou Mi menor, a tonalidade de Lá ou Fá sustenido menor e a tonalidade de Ré. A tonalidade de Dó também é mais fácil também. Então você trabalha com essas tonalidades mais fáceis para a pessoa conseguir tocar com tranquilidade. Beleza? Então bora lá, vamos recapitular tudo que eu falei. Ó. Primeira coisa, você já marca a sua aula. Se você já sabe tocar, se você já tem certeza disso, então já marca a sua primeira aula, beleza? Segunda coisa que você vai fazer, na sua aula você escolhe com o aluno um estilo para você começar e escolhe um desses 3, ou sertanejo, ou pop rock, ou MPB. Sempre vai estar dentro desses 3 para começar, beleza? Então dentro do estilo que você escolheu, você faz um repertório com umas 10 músicas, as 10 mais fáceis, para vocês começarem a trabalhar. De preferência, não trabalha com música de lado B. Trabalha só com as mais conhecidas. Vai ajudar também a fixar na memória as músicas, beleza? Então é o seguinte, recapitulando. Primeira coisa, se você sabe, então você já está pronto para ensinar, é só marcar a sua aula. Então a primeira coisa, já marca a sua aula e para você já começar logo. Aí você vai ganhar uma pressão ali de ter que ensinar alguma coisa e tal, mas já marca que essa pressão vai durar só até no início.
Segundo, escolhe na sua primeira aula um estilo para você começar. Dentro desse estilo, você vai fundo nele e faz um repertório aí com umas 10 músicas para começar, beleza? Terceiro, uma vez que você escolheu o estilo aí, e já determinou o repertório, você vai escolher as músicas que tem 2 acordes, 3 acordes, 4 acordes, e vai trabalhando dentro dessa linha crescente com o aluno. Até que ele vá pegar aí 4, 5 acordes. Quando ele tiver com 5 acordes na mão, aí você vai trabalhar repertório com ele, beleza? E aí você trabalha dentro das tonalidades mais fáceis. Tonalidade de Lá, tonalidade de Sol, a tonalidade de Dó, a de Ré, essas primeiras tonalidades aí, beleza? Então é isso, com isso aí já dá para você começar e você vai ter aí um material para 3, 4, até 6 meses aí de aula com o seu aluno. E o seguinte, teoria, não preocupa no início não, a teoria não é importante, explicar as coisas de teoria não é importante, o que é importante é o seu aluno aprender a tocar, beleza? Então foca nisso, foca muito no repertório, porque quanto mais ele conseguir tocar, tirar som, tocar as primeiras músicas, mais ele vai curtir o instrumento e aí ele mesmo vai correr atrás também da teoria, beleza? Então não preocupa com ensinar a teoria no início não, preocupa do aluno conseguir tocar. Eu espero ter respondido. Se eu não tiver respondido, tiver mais dúvida, pode me mandar no direct, pode me mandar no WhatsApp, onde você tiver um canal aí nas minhas redes sociais, pode me mandar que eu vou ter o maior prazer de responder, beleza? E fazer mais vídeos assim. Valeu, um abraço, pega esse estalo aí. Valeu!